A visita do chefe de Estado alemão é uma demonstração das boas relações existentes entre o Brasil e a República Federal da Alemanha. Existe um relacionamento especial entre Brasília e Bonn. As relações entre o Brasil e a República Federal da Alemanha caracterizam-se por seu aperfeiçoamento constante e desenvolvimento harmonioso. Os frequentes contatos de alto nível entre os nossos governos atestam o grau de maturidade e entendimento que atingimos em nosso diálogo, que tem por base a maturidade de interesses e a busca de âmbito universal da paz e do desenvolvimento. Não costumamos qualificar nossas relações especiais, mas são certamente abertas à cooperação ampla e igualitária com vistas ao bem comum. Senhor Presidente, recentemente surgiram novas críticas no Brasil ao acordo nuclear teuto-brasileiro. Seu país continuará firme no cumprimento do acordo, mesmo em circunstâncias econômicas adversas e permanentes? O acordo nuclear teuto-brasileiro vem sendo corretamente executado pelas partes envolvidas. O atraso verificado em seu cronograma decorreu de problemas exclusivamente técnicos, ocorridos com a unidade de Angra 2, e que se refletiram, como era de se esperar, na construção de Angra 3, cujo início teve de ser adiado. Ao serem solucionados os problemas, as obras retomaram seu ritmo, o que nos permite prever a entrada em funcionamento daquelas unidades para 1987 e 1988, respectivamente. Para que se tenha uma ideia da seriedade com que se encara o cumprimento do acordo, devo lembrar que no ano passado 67 brasileiros realizaram treinamento em seu país, estando previsto para o corrente ano o estágio de mais 64 instalações nucleares em instituições de pesquisa alemãs. A esses seguir-se-ão cerca de 50 em 1983. Além desse treinamento, tem-se verificado ampla troca de pessoal entre as empresas industriais ligadas à cooperação nuclear. Paralelamente, os trabalhos relativos à construção de reatores estão sendo bem executados. Como se observa as dificuldades econômicas que o Brasil enfrenta e que atingem também grande número de países, inclusive do mundo industrializado, não tem impedido o cumprimento do acordo, pois os recursos não têm faltado e a política de cumpri-lo continua inalterável. Senhor Presidente, o senhor está satisfeito com o estado atual da cooperação econômica e tecnológica com a República Federal da Alemanha? Nosso relacionamento mostra grande vitalidade e temos pela frente vasto potencial de cooperação em todos os campos. À medida em que o Brasil se desenvolve, outras necessidades vão surgindo, exigindo soluções criativas. Fundamentamos nosso relacionamento no interesse recíproco, capaz de permitir o mútuo entendimento das especificidades estruturais e conjunturais de cada país, bem como das posições e pontos de vista delas decorrentes. Senhor Presidente, o senhor sempre reitera que quer levar o Brasil de volta à democracia. Mesmo assim, há muitas dúvidas neste país. O senhor pode dirimir essas dúvidas? Antes de responder, uma retificação. O que tenho reiterado é o meu empenho em normalizar a vida democrática. Não admito que pairem dúvidas sobre o meu inabalável e solene compromisso com a democracia no Brasil. No que compete ao governo brasileiro, o futuro democrático está assegurado. E o debate livre e profundo de ideias que o senhor observa no Brasil já é a expressão clara do processo de implantação da democracia. Em 1984, haverá eleições livres para presidente da República como um candidato civil de seu partido? Em 1984, o candidato do meu partido será escolhido livre e democraticamente pelo processo convencional regular. Não posso prever quem será. Pode ser civil ou militar. O que importa são as qualificações pessoais, a honestidade, a disposição de servir, o espírito público e o fato de que o candidato represente realmente a vontade do partido. O seu governo colheu os primeiros resultados no combate à difícil situação econômica. Porém, as medidas adotadas, principalmente as medidas contra a inflação,
tiveram consequências sociais. O senhor acredita que a intranquilidade social decorrente de desemprego e fome pode pôr em risco o processo de democratização? Em primeiro lugar, há um grande exagero na visão de desemprego e fome contida em sua pergunta. Eu não adoto equações simplistas quando analiso o relacionamento entre a política e a economia. O processo é sempre complexo. As influências mútuas existem, mas nem sempre de forma unilinear, com direção única. Além disto, há instâncias em que a autonomia dos processos político e econômico deve ser respeitada. Como já indiquei, o processo político da democratização e não será obstruído por obstáculos previsíveis do tipo econômico ou social. De outro lado, chamo atenção para o fato evidente de que o Brasil é um país pobre economicamente. Há dificuldades estruturais graves a superar. Sobretudo diante da conjuntura internacional desfavorável. O processo de vencer esse complexo de dificuldades é extremamente árduo e representa não o desafio de um governo, mas na realidade um desafio histórico, de gerações. Assim, se fôssemos condicionar a democracia à realização de um momento perfeito de estabilidade econômica, possivelmente a democracia estaria adiada indefinidamente. Se formos rever a história contemporânea, veremos que, infelizmente, nem sempre o nível de desenvolvimento econômico significou, mesmo para os países industrializados, garantia de padrões democráticos de convivência política. Portanto, o esforço político tem que ter força própria. Senhor Presidente, o Brasil é um país grande e rico. Mesmo assim, no diálogo Norte-Sul não que havia mal de seu status de país em desenvolvimento. Isso não é uma contradição. O Brasil é, por sua realidade econômica, um país do terceiro mundo. Temos, é verdade, situações regionais ou setoriais de desenvolvimento. Mas em qualquer análise global, os contrastes surgem. As disparidades regionais e urbanas, os focos de pobreza, as dificuldades de infraestrutura e tantos outros indicadores de nossa condição de país em desenvolvimento se mostram evidentes. Portanto, nossa posição nas negociações econômicas internacionais é uma posição objetiva, que nasce da realidade econômica do país. Não existem contradições em nossas posições em matéria de economia internacional. Temos potencialidades, mas não nos iludimos com rótulos que visam a nos atribuir um status do qual, na verdade, não desfrutamos. Estamos conscientes da necessidade de um árduo trabalho para a construção de uma economia nacional que assegure vida digna e plena a todos os brasileiros. Somos, por isto, um país em desenvolvimento, em sentido pleno, e a realidade de nossa economia não admite sofismas a esse respeito.